Pai, querido e amado, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra sempre nos consola, nos encoraja, Pai. A Tua palavra é viva e verdadeira, que agora, Pai, a Tua palavra, ao ser ministrada, ela carregue a unção que lhe é própria, Pai, para dentro de cada coração que está recebendo. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de distração, de incredulidade, qualquer espírito maligno que venha para tentar roubar, Senhor, aquilo que Tu tens essa noite para os Teus amados, Senhor Deus. Abra a sua Bíblia, amado irmão, em Josué capítulo 13. Em Josué capítulo 13, finalmente o Senhor entrega para o seu povo, para as tribos de Israel, a porção determinada de terra que tem para cada um. É quando é feita a divisão das terras, de acordo com como o Senhor já tinha dado a Moisés. Moisés já tinha declarado que assim seria distribuídas as terras, as possessões, as tribos. Mas eu quero chamar a atenção no capítulo 13 de Josué para os versículos 14 e 33. Josué 13, 14 e 33 diz assim: foi somente para a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. E no 33 diz assim: porém, para a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. É muito interessante esse texto. E quando eu era menina na fé, quando eu estava conhecendo a Bíblia, a palavra do Senhor, um dia eu lembro que eu li esse texto e eu falei, meu Deus, tinha um povo que ficou sem nada, sem terra, porque na minha mente eu pensava assim, eles tinham que servir ao Senhor, eles tinham que manter toda a parte do altar de Deus, lugar santo, santíssimo, tudo em ordem, eles tinham que estar sempre voltados para o serviço do Senhor. Então eles não tinham, eu tinha uma ideia totalmente errada. Eu tinha uma ideia de criança, uma ideia como se, puxa vida, porque tinha que servir a Deus, não podia ter as terras, as possessões, não ia ter uma herança que eu, ignorantemente, naquela época, no começo da minha conversão, no começo do meu andar com Deus, eu pensava, né? Eu falava assim, puxa, eles ficaram sem nada. E hoje, meditando sobre essa palavra, nesses dias, eu falei, meu Deus, como a gente, quando é criança, a gente não entende o que é precioso, né? A gente, quando é criança, qualquer brinquedo agrada, né? A gente não faz distinção entre um brinquedo qualquer que a gente ganha, pode ser comprado até na loja 10 lá, mas agrada a criança. Pode ser, se de repente é uma coisa muito valiosa que dá na mão da criança, ela nem dá valor para aquilo. E com crescer na fé, eu fui meditando sobre isso, eu fui aprendendo que, na verdade, a tribo de Levi, ela recebeu o melhor que poderia receber, né? Eu quero que você também vá comigo ali em Deuteronômio, capítulo 10, para nós entendermos um pouquinho mais o que é a tribo de Levi, o que Deus incumbiu os descendentes da tribo de Levi para fazerem. Eu quero que você leia comigo Deuteronômio 10, capítulo 10, versículos 8 e 9. Eu então pensava na minha meninice que Deus tinha privado uma tribo inteira de receber uma possessão de terra
e privado eles de coisas boas. E para as outras tribos, Deus tinha dado tudo. Deus tinha dado terras maravilhosas, onde eles poderiam ter gado, onde eles poderiam cultivar a terra, onde eles poderiam trabalhar, arduamente trabalhar e ganhar o seu pão. Mas em Deuteronômio capítulo 10, 8 e 9, nós encontramos assim, registrado na palavra de Deus. Nesse mesmo tempo, o Senhor separou para a tribo de Levi, para que eles levassem a arca da aliança do Senhor, para estarem diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até os dias de hoje. Uau, isso mexeu muito comigo quando eu li esse versículo, que eu entendi que tinha um povo separado por Deus, dentre os filhos de Deus, dentre Israel toda, que o Senhor tinha dito, vocês vão me servir, vocês vão estar diante de mim, vocês irão abençoar outras pessoas no meu nome. E ali diz até o dia de hoje. Quando eu leio até o dia de hoje, eu sei que fala até o dia de hoje. Até hoje, nós estamos aqui. Por isso, Levi, ele não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor próprio Deus é a sua herança. Como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Uau, será que existe algo mais precioso para se receber do próprio Deus do que Ele próprio, como a palavra de Deus diz? Sabe, eu quero que você abra o seu entendimento nessa noite, eu quero que você expanda mesmo o seu horizonte, porque o Senhor Deus, Ele é a minha e a sua herança. O que há de mais valioso no mundo, o que há de mais precioso do mundo, do que nós termos um Deus como a nossa herança. E herança é algo que nós podemos meditar um pouco sobre o que é herança. Herança é algo que nós não conquistamos, é algo que nós não compramos, é algo que nós não fizemos nada para conquistar. É aberta a sucessão e a herança ela é automaticamente transmitida aos seus herdeiros. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã que está nos ouvindo essa noite, eu quero dizer que quando Jesus Cristo ele foi para aquela cruz no meu e no seu lugar, ele despojou, a palavra usada é despojou, todo principado maligno e os expôs ao vitupério, expôs a vergonha publicamente e disse, eu venci, eu derramei o meu sangue precioso na cruz, eu resgatei aqueles que são meus. Eu e você fomos resgatados. E o império das trevas foi despojado. Ou seja, foi retirado todo o poder que eles tinham sobre a minha vida e a sua vida. E nós recebemos por herança, porque a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E nós recebemos toda essa vitória sem termos feito absolutamente nada. Nós simplesmente ouvimos a mensagem da cruz, ouvimos a mensagem de Jesus. Ele falou ao nosso coração, o Espírito Santo se achegou a nós, nós entendemos a mensagem e nós falamos, sim, Senhor, nós queremos.
E daí em diante, a sucessão, a morte de Jesus, nos deu acesso a tudo que ele conquistou na cruz. E nós somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais conquistadas por Jesus na cruz. Hoje ele está assentado à direita de Deus Pai, todo-poderoso. A palavra de Deus diz isso. E nós estamos assentados conjuntamente com Cristo, porque tudo que pertence a Jesus pertence a mim e a você. Então isso é maravilhoso demais, saber que todas as conquistas, a vitória de Jesus naquela cruz, pertence a mim e a você por herança nossa. Nós entramos já nessa terra prometida, na terra espiritual. Davi, eu quero que você leia comigo o Salmo 16, porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você sabe, você tem conhecimento, você sabe que a Bíblia toda, ela foi escrita, os registros que estão ali foram todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o verdadeiro autor da Bíblia. E no Salmo 16, Davi, sob essa inspiração, ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Eu digo ao Senhor, olha as palavras que Davi usa. Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Como Davi, ele colocou toda a preciosidade que ele possuía na sua vida, ele resumiu que ele falou assim: não, Deus, é você o bem que eu possuo, é somente a ti que eu sei que é eterno, que não é efêmero, não vai passar. E nós conhecemos a vida de Davi na Bíblia. Ele não começou sendo rei, ele não conquistou o trono por herança, ele não foi o sucessor de Saul por herança. Ele foi por Deus, mas não por herança. Ele não era filho de Saul. Mas ele foi rei, depois ele abdicou do seu trono, porque o seu filho tomou o seu trono, Absalão. E depois ele voltou a ser rei, mas Davi tinha na sua mente. A sua mente estava corretamente firmada na palavra do Senhor. E ele diz: Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos, aos separados por ti que há nessa terra, eles são os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. E eu posso dizer, nós temos prazer em estar junto com os nossos irmãos da fé. Nós falamos a mesma língua, nós adoramos o mesmo Deus, nós louvamos e engrandecemos o seu nome junto. Nós lutamos as nossas guerras sabendo que nós vamos vencer, porque Ele está junto conosco. Muitas serão as dores do que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome de outros deuses. E ele fala de novo aqui no Salmo 16. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu, Senhor, é quem sustenta a minha sorte. Nós que somos filhos do Altíssimo, nós que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós temos que tirar da nossa mente humana essa coisa de sorte, de azar, de acaso. Eu não sei como será meu destino está nas mãos do meu Senhor. Então é um destino que será bom, é um destino que será vitorioso, é um destino que Ele me levará às águas tranquilas, em verdes pastos Ele me conduzirá. E ainda que eu passe por um vale da sombra da morte,
Eu sei que Ele estará comigo, porque é assim que a palavra me garante, é assim que o meu Senhor me garante. Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. As minhas divisas, olha como Davi teve a revelação do que era a tribo de Levi. Ele diz assim, ó, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Então ele reafirma que ele fala assim, puxa, o Senhor me deu a melhor parte. Davi não era da linha, não era da tribo de Levi. Mas aqui ele fala sobre a porção que é dada para aqueles que escolhem servir ao Senhor, adorar ao Senhor. E ele diz assim, essas são as melhores divisas. O meu reino não é esse reino terreno, não é essa pátria terrena, mas a minha pátria é a pátria celestial. E ele continua, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenha o Senhor sempre diante de mim, estendo Ele a minha direita, eu não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, o meu espírito, o espírito de Davi exultava. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, o teu escolhido, veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, ó Deus, a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Que tremendo o entendimento que veio a Davi sobre a porção daqueles que decidem andar com Deus, aqueles que decidem servir a Deus e aqueles que decidem seguir a Jesus Cristo, a praticar os seus ensinamentos, a obedecê-lo. Que maravilha é esse salmo. Esse salmo, ele resume tudo o que nós recebemos como herança do nosso Senhor. O Senhor é a nossa herança. É paz, é conselho, ou seja, é sabedoria. É provisão em todos os tempos. É alegria, é segurança, é saúde. Tudo que Jesus conquistou na cruz é a minha herança. E quanto mais eu penso sobre esse assunto, né, como eu disse, quando eu era ainda engatinhava na fé, eu fiquei preocupada com esse texto e hoje eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, mas que bobagem. Gente, a tribo de Levi, quem lê os livros lá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros que mostram toda a história, né? Mostra a tribo de Israel, todas as tribos de Israel. A tribo de Levi, eu quero te dizer, ela não precisava trabalhar arduamente. E ela comia do melhor desta terra. Porque tudo que as outras tribos plantavam e colhiam, uma parte era da tribo de Levi, era do sacerdote e da sua família e dos seus filhos. Todos que serviam a Deus por incumbência do próprio Deus recebiam as melhores partes, as melhores ofertas que eram levadas para o altar do Senhor. Era do que se alimentavam os levitas. Então nós que temos vontade, que nós temos o coração voltado ao reino de Deus, nós que buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, nós que temos o prazer de sair por aí abençoando pessoas no nome de Jesus Cristo, creia no seu coração, a melhor parte o Senhor te dará. Amém.
Nós somos aqueles que às vezes colhemos o que não plantamos. Outros plantam e nos abençoam. Nós somos aqueles que comemos as melhores carnes, porque outros estão cuidando de rebanhos, trabalhando arduamente e estão nos abençoando indiretamente, ou às vezes até diretamente, porque nós somos aqueles que escolhemos carregar a arca de Deus. Nós somos aqueles que temos a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós temos aquele Deus maravilhoso que a sua palavra diz. Quem conhece um Deus desde a antiguidade, que trabalha por aqueles que nele esperam. Uau, eu espero tantas coisas que o Senhor ainda faça na minha vida, que as marolas ou as ondas fortes que vêm contra mim, que querem me embaçar os olhos, que querem me deixar triste, viram marolas. Porque eu sei em quem eu tenho esperado. Eu sei o meu coração onde está firmado na rocha, na minha rocha que é Deus. E as coisas, eu tenho passado por muitas coisas, mas elas não têm me abalado. E eu sei por quê? Porque a minha herança é o Senhor, é o próprio Deus. As preocupações cotidianas da tribo de Levi, dos levitas, era as coisas do alto, era servir a Deus, era cuidar das coisas do altar, era cuidar do serviço a Deus. E isso era tremendo, porque eles tinham essa preocupação de levar os problemas, as causas das pessoas a Deus. Eles tinham essa preocupação de ministrar as pessoas. E isso é tremendo demais, porque isso vai nos trazendo hoje para a nossa realidade de cristão, de discípulos de Jesus, que não queremos guardar para nós esta herança. Nós não queremos fechar essa herança conosco, nós queremos que mais pessoas entendam que Deus é a nossa própria herança, o Senhor é a minha porção. Por isso eu sei que nada vai me faltar. Como que vai faltar algo para mim? Como eu vou ter alguma preocupação? Eu sei que se eu fizer a minha parte, se eu servi-lo com integridade de coração, aonde eu estiver, no meu trabalho secular, junto aos meus vizinhos, junto aos meus colegas, junto aos meus amigos, junto às pessoas que ainda não conhecem Ele, eu sei que o melhor virá até mim. Porque é isso que os levitas recebiam. E é isto que eu, pela fé, também recebo do meu Senhor. Jeremias, profeta do Senhor, recebeu essa mesma revelação. Está lá registrado no livro de Lamentações. Abra o capítulo 3, versículos 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. E ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E chamou a minha atenção isso em silêncio, é porque assim, ó, quando estiverem falando mal de você, quando estiverem te perseguindo, quando as coisas não estiverem boas para o seu lado, quando as preocupações baterem na sua porta,
quando você se sentir injustiçado, quando você se sentir fracassado, espera no Senhor. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso galardão, Ele é que nos recompensa, Ele é que vem em nosso auxílio, Ele é que nos defende perante os outros. Ele sabe, Ele conhece o meu e o seu coração. Então, aquietai-vos e saiba que Ele é Deus e que tudo Ele vai fazer na hora certa. Nós é que temos que nos preocupar em estar sempre alinhados à sua vontade, estar atentos à sua palavra, estarmos meditando na sua palavra de dia e de noite, para estarmos botando-a em prática. É vital para nós, enquanto nós estivermos vivendo nesta terra. A palavra diz que nós somos peregrinos, isso é uma jornada, nós não podemos nos fixar nas coisas mundanas, nas coisas terrenas, nas coisas que são efêmeras. Tudo vai passar, sabe? Hoje podemos estar otimamente bem, amanhã podemos estar numa situação não tão boa, depois podemos estar bem também, mas não são essas riquezas deste mundo que vão nos levar para a vida eterna. É o Senhor que nos leva, é a nossa fé ativa em Jesus Cristo. É vencendo cada obstáculo pela fé com Ele. É recebendo tudo o que Ele conquistou. Nós somos peregrinos nessa terra. Sabe, o apóstolo Pedro, ele faz essa identificação perfeita para nós com a tribo de Levi. Porque você sabe que Arão era o sacerdote naquela época da tribo de Levi, e seus descendentes foi dada essa incumbência, como nós já falamos. Mas hoje, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro nos diz que nós somos o sacerdócio real. Nós estamos no lugar daqueles que foram naquela época levantados para servir ao Senhor exclusivamente. Mas hoje nós, os discípulos de Jesus, os que creem no seu nome, nós somos os sacerdotes do Rei. A palavra de 1 Pedro 2,9, vou ler para você, não precisa abrir. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para Deus, para vivermos para Deus. Nós somos comprados por Ele, nós temos um pertencimento agora. Nós pertencemos ao Senhor única e exclusivamente. Para que nós temos um propósito, para nós anunciarmos as suas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero então hoje que você fique essa semana inteira saboreando essa palavra. Hoje, a sua porção, eu não sei o que você possui nesta terra, eu não sei o que você tem, mas eu quero dizer, não importa, porque ainda que você fosse dono do mundo inteiro, nada se compara a receber como herança o próprio Deus. As suas benesses, o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor, o seu consolo, a sua presença, a sua defesa. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. E nós recebemos dele a confiança que ele coloca, que ele deposita em mim e em você, de nós sermos responsáveis para proclamar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Lembrando lá de Deuteronômio 10, nós devemos desempenhar a contento o serviço que ele nos incumbiu. Estar diante dele todos os momentos.
servi-lo, abençoar outras pessoas no nome de Jesus e carregar a arca. Vamos lembrar um pouquinho do que a arca continha dentro dela? Continha o maná para lembrar, para nos lembrar, vamos dizer assim, que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Eu não dependo da minha saúde, eu não dependo do meu trabalho, eu não dependo da minha inteligência, eu nem dependo daquilo que eu faço diariamente no árduo trabalho dos meus braços para viver bem. Eu faço todas as coisas porque eu sou uma pessoa madura e responsável, mas eu dependo do Senhor. Nós estamos vendo um tempo que a gente vê, a nossa saúde depende de Deus. Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele nos redime até da cova. Amém? Palavra, a tábua, a lei do Senhor. Medite na palavra dia e noite, para que tudo te vá bem. Medite na sua lei, na sua palavra. Leia a Bíblia, conheça. E a vara de Arão. A vara de Arão nos fala, em primeiro lugar, sobre submissão. Sobre estarmos sujeitos, submissos a Deus e às nossas autoridades. Porque Arão colocou a sua vara junto com os outros príncipes de todas as tribos, porque questionaram a autoridade de Arão, questionaram a autoridade de Moisés. E entre as varas, aquela que florescesse seca, seria Deus mostrando quem era o sacerdote real. Hoje nós temos essa autoridade. A vara da tribo de Levi, de Arão, ela não só floresceu, mas ela já floresceu e deu fruto, deu amêndoa. Era uma amendoeira. Ela floresceu entre todas as outras varas apresentadas, confirmando o sacerdócio do rei, sacerdócio de Deus. Jesus é o sumo sacerdote escolhido por Deus. E essa mesma vara, uma vez, Deus deu uma visão para Jeremias. E ele mostrou essa vara e ele disse, olha, eu velo para que a minha palavra se cumpra totalmente. Então creia que se você for submisso, se você meditar na lei do Senhor, se você obedecê-la, praticá-la, se você depender exclusivamente de Deus na sua vida para todas as coisas, creia, você carrega a presença do Senhor. Ele vai cumprir todas as palavras que Ele tem ao seu respeito. Todo o plano que Ele traçou para a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para a sua vida. E esse propósito será cumprido quando nós nos alinharmos em servi-lo, em seguir a Jesus Cristo, em andarmos nessa terra, nessa vida hoje, tirando os nossos olhos das pequenez, das coisas pequenas desse mundo, mesquinha desse mundo, as coisas terrenas desse mundo. Fixe os seus olhos nas coisas altas, fixe os seus olhos na sua herança, que é o Senhor. Amém? Você já parou para pensar uma coisa que eu estava meditando nesse tempo que me chamou a atenção e eu ri sozinha? Quantos anos que as tribos de Israel levaram para adentrar na terra prometida, para tomar posse daquela terra que o Senhor já tinha lhes dado e separado para eles. Quantas lutas eles tiveram que lutar, quantos anos demoraram para se chegar naquilo. E eu quero te fazer pensar numa coisa. A tribo de Levi, que não recebeu terra como herança, não recebeu coisa terrena, vamos dizer assim. Desde o início, quando Deus separou-os e disse, vocês vão servir a mim, vocês vão ministrar ao meu nome, vocês vão abençoar as pessoas no meu nome. Desde este momento, lá atrás,
eles eram todos os dias supridos em todas as suas necessidades. Não precisaram plantar, não precisaram colher, não precisaram cuidar de bichos, animais para ter o melhor a comer. Isaías 1,19 diz: se tu me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Ah, como é linda a palavra do Senhor, como é linda as promessas, e nós, quando entendemos que temos que nos firmar de uma vez por todas no Senhor e fazer coisas para agradá-lo, como essa paz vem ao nosso coração e como nós entendemos que olhamos para trás, eu olho para trás da minha vida e falo: meu Deus, tu me colocou nesta terra, num lugar amplo, numa vida boa, numa vida proveitosa, numa vida que eu posso desfrutar bem, porque eu decidi te seguir, eu decidi te servir, eu decidi ir atrás de pessoas, eu decidi proclamar o teu evangelho. E isso é grandioso demais, quando nós decidimos ter uma vida devota realmente ao Senhor e fazemos todas as demais coisas, mas Ele é a nossa prioridade. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro sempre presente. Não há nada melhor do que esperar no Deus. Não há nada melhor do que ser árvore plantada junto ao ribeiro que é Jesus. E Ele nos garante que as nossas folhas não murcharão e que nós daremos fruto à nossa época própria. Glória a Deus. Tudo que nós fizermos prosperará. Esta é a promessa do Senhor para mim e para você, que entendemos que devemos viver para Ele e segui-lo. E fazemos tudo nessa terra sempre pensando em como Deus está nos olhando, como Ele quer que nós façamos, nós agimos. Ele mesmo providenciará tudo, exatamente tudo que nós precisamos e na hora exata. Nós não precisamos mais ficar ansiosos, nós não precisamos ficar aflitos, nós não precisamos ficar tristes. Chegará a hora que todas as promessas que Ele tem para mim e para você serão cumpridas, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, Ele é maravilhoso. Amém? Nós somos o seu sacerdócio real hoje. Não esqueça isso. Hoje nós vamos ceiar agora, vamos fazer isso em memória a Jesus e depois da ceia eu quero orar por você. Amém? Então eu creio que você separou seus elementos. Jorge, me ajude aqui, traga os elementos. Vamos parar agora, inclinar as nossas frontes e vamos agradecer, porque através do batismo nós somos inseridos ao corpo de Cristo, nós somos igreja do Senhor. Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Nós estamos nessa terra para agir em seu nome. Nós estamos nessa terra para carregar a sua presença. E Ele falou em Lucas 22, de 17 a 20. Ele disse que este pão simbolizava o seu corpo. Ele ainda não tinha ido para a cruz, o corpo dele ainda estava ali. Ele falou assim: este pão, comei em memória de mim, este é o meu corpo. Tomem este cálice, fazei isso em memória de mim. Este é o sangue de Jesus, é o símbolo, é aquilo que nos identifica com esse Deus maravilhoso, que nos identifica como o corpo de Cristo. Tenha na sua consciência, esse é um momento precioso. Coloque as suas mãos sobre os elementos da ceia que você separou aí na sua casa.
Nós colocamos as nossas mãos aqui em direção e consagramos esses elementos ao Senhor. E dizemos, Senhor, muito obrigado por participarmos da ceia que você deixou para nós como memorial da sua morte, das suas conquistas, da sua vitória na cruz e da sua ressurreição e da sua volta também. Sabemos, Deus, por este memorial, que tu voltará para nos buscar. Amém. Aleluia. Então, Jorge, pode servir. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento precioso que nós temos como família de Deus. Eu e você somos a família de Deus. Não esqueça, nós somos o sacerdócio real. Nós temos a melhor parte. A minha herança é sua, não é nada menos do que Jesus Cristo. Amém. Recebe o sangue de Jesus e o corpo de Cristo. Amém. Vamos cear todos juntos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu corpo, Pai. Pelo corpo que foi moído e esmagado na cruz. Para que eu hoje tivesse saúde. Para que eu hoje tivesse paz. A paz que hoje eu recebo foi conquistada na cruz por você. Muito obrigado. A saúde que hoje eu recebo foi conquistada na cruz, porque você levou todas as nossas enfermidades. Você que tem algum problema de saúde, diga agora, obrigado, Senhor, porque tu cravou na cruz a minha enfermidade, a minha dor de alma ou a minha enfermidade física. Você cravou e eu me aproprio disso, em nome de Jesus. Comamos todos o corpo. Este pão, glória a Deus, aleluia. Diga aleluia. Aleluia. E tomamos junto o cálice da nossa salvação. Jesus Cristo nos deu livre acesso ao Pai e nos deu livre acesso à vida eterna com Ele. Amém? Tomamos todos. Aleluia! Amém, amém. Glória a Deus! Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, porque Tu é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção e por isso nada nos falta, nada nos faltará. Fique em pé onde você está, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, eu vou ler para você Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Pense nisso, escute, só escute. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele já havia prometido. E agora eu vou orar por você. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, a sua herança. É isso, Senhor, que nos dá certeza que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso agora, que dê a todos vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus cada dia mais, a plenitude de Deus para cada um de vocês. Amém. Para que assim vocês o conheçam e saibam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de cada um de vocês
para que vejam a sua luz e conheçam toda a esperança para a qual Ele próprio os chamou. E também para que vocês saibam, seja revelado para cada um de vocês, como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu a seu povo, como são maravilhosas, como é maravilhosa a herança que Ele nos deu. Como é grande o seu poder que age em nós, que age em cada um de nós. Tenha revelação, tenha conhecimento que esse mesmo poder que age em mim e você foi o poder que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e fez com que ele se assentasse à sua direita no mundo celestial. E foi por esse mesmo poder que eu e você recebemos agora essa revelação, que nós já estamos assentados com Jesus Cristo também nas regiões celestiais. Não temas mais, não te apavores, não te assombres com o que Deus vai fazer na sua vida, porque hoje chegou a revelação para cada um que está ouvindo essa palavra, de que o Senhor Deus, Ele é a nossa herança, Ele é tudo o que nós podíamos receber de melhor ainda nesta vida. Em nome de Jesus, tenha um mês de novembro abençoado, ande em vitória nesse mês, que esse mês venha carregado das bênçãos do Senhor, para mim e para a sua vida, para a sua família. Em nome de Jesus, receba. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, nossa conta, a conta da nossa igreja está aí para você fazer o print, anotar, devolva de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Devolva os seus 10%, pratique o dízimo, pratique ofertas, dê ofertas ao Senhor, é a Ele que você dá, não é a homens, não é uma instituição, é para que a obra de Deus continue sendo proclamada para todos que precisam ouvir. Amém? Amém? Fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.